Salve, rapaziada! Sejam bem-vindos ao canal Ryan Reage, o canal onde eu reajo e dou minha opinião sobre os vídeos mais hypados, mais polêmicos da internet. No dia de hoje, eu vou testar um negócio novo. Eu vou reagir a mim mesmo. Um vídeo do ano de 2022, do longínquo ano de 2022. O título do vídeo é A 777 Partners vai matar o Vasco. E, entre aspas, SAF furada. É isso aí. Então, basicamente, eu, no ano de 2022, quando todos os vascaínos estavam assim, cara, a salvação do nosso time chegou, eu meio que botei um pé atrás e falei assim, calma lá, rapaziada, tem coisa errada aqui. E aí, se você pegar os comentários desse vídeo, tem um monte de gente me chamando de flamenguista, falando um monte de merda de mim, dizendo que, porra, eu só quero ver o Vasco na merda. Então vamos ver lá o que eu falei no dia... Não tem o dia exato aqui, né, cara? Mas em agosto de 2022. Tanto este que eu vou pagar o meu aluguel, tá, de 100 mil reais por mês, apenas com o dinheiro que eu fizer no YouTube esse mês. E eu estou documentando tudo para ensinar você que, cara, o YouTube é uma mina de ouro, é uma excelente fonte de renda. Beleza? Para as pessoas que querem aparecer e as pessoas que não querem aparecer. Então, fique esperto aqui nesse canal, se inscreve nesse canal. Isso era o merchan, viu? Ó, eu tinha esse merchan na época, tava vendendo o curso milionário com o YouTube, e nessa época aí eu tava pagando um aluguel muito caro, que, porra, não é nem metade do que eu pago aqui hoje no Hotel W, mas eu queria pagar o aluguel do meu apartamento de Moscou só com o dinheiro que o YouTube me daria. Aí eu gravava tipo 4, 5 vídeos por dia. Porque, cara, é um conhecimento que você não aprende em curso nenhum, em faculdade nenhuma, e os verdadeiros youtubers, eles não vão te ensinar isso porque vão perder a boquinha deles, tá ligado? E eu, como não tenho rabo preso com ninguém, eu já tenho minha grana, eu tô usando isso aqui pra, tipo, educar você que, cara, isso aqui dá bom. E assim, eu já provei que meu aluguel aqui é 1 milhão de rublos por mês, e eu vou fazer 1 milhão de rublos esse mês só com AdSense. E quando eu tinha minha conta do Instagram, 2 dias atrás, eu tava postando print de quanto dinheiro eu fiz cada dia. Como eu não tenho mais Instagram, derrubaram pela 23ª vez. Eu tava no 23 ainda. Foram 47 contas. Eu tava no 23 ainda. Eu vou usar isso aqui só para mostrar para vocês. Vamos lá. O meu painel de agosto são 3.833 dólares. Tá ligado? 3.833 dólares. Ah, mano, tá dando quase 20, um pouco mais de 20 mil reais em 7 dias de agosto. É, uma semana. Eu ganhei isso em uma semana. Então estamos encaminhados para fazer os nossos 100 mil reais até o dia 30. Bom, a notícia de hoje é uma notícia ruim pra mim, tá? Sócios do Vasco aprovam venda da SAF do clube para 777 Partners. Okay? Na Assembleia Geral realizada neste domingo, os associados concordaram em passar o departamento de futebol do Cruz Maltino ao comando da empresa. Olha lá a minha linguagem corporal, linguagem facial de reprovação e de nojo. Um processo de pouco mais de 8 meses, foi um valor total de 700 milhões para pagamento de dívidas, mais 700 milhões de investimento no clube. Dessa parte, 70 milhões já foram adiantados em março. Blá, blá, blá. Cara, meu negócio não é o futebol do Vasco, é o que está por trás da 777. Pessoal, vamos começar a análise. Olhando da onde vem essa porra de nome 777. E aí, o que veio na minha cabeça? Cara, quando você faz a roleta, o slot machine do cassino, o melhor resultado que o teu jackpot é quando fica 7, 7, 7 na roleta. Vou até te mostrar aqui uma... Olha lá, ó, olha lá. Tá vendo isso aqui? Isso aqui, tipo, é como você ganhar na Mega Sena na roleta, no slot machine de cassino, beleza? Então, com esse nome, 777 Partners... Ó, eu quero lembrar vocês que essa época aqui eu já tava batendo muito forte em cassino online, em casa de aposta. E eu tinha um nojo gigantesco a esse tipo de negócio, ok? E aí, o que eu fiz? Eu conectei o tal nome do fundo de investimento que comprou o Vasco com, porra, cara, isso aqui tá com cara de ser dinheiro sujo, tá com cara de mexer com cassino online e essas paradas. Piscou na minha cabeça assim, cara, tem alguma coisa errada com esse fundo.
E você pode ver que quando essa SAF foi anunciada, acho que foi no início de 2022 mesmo, eu vim aqui no canal e eu falei assim, cara, tá me cheirando errado? Por quê? Porque eu conheço fundos de investimento, tá? Eu sou um fundo de investimento de private equity e, cara, o meu próprio inimigo, tá? O Arthur Ribas falou assim, Rayan é o melhor investidor, anjo, private equity do Brasil. Ele saiu da boca dele. Ele dizendo, o Rayan não fundou a empresa, ele entrou como investidor, ou ele entrou como, divulgando. Cara, mas eu tinha ação daquela porra e eu era o maior acionista de pessoa física. Eu tinha mais ação do que o próprio Arthur Ribas CEO. E eu consigo... Cara, o Arthur Ribas me difamou muito durante esse tempo aí, cara. 2022, eu lembro disso. Porra, acho que tá até hoje lá a nota na página da empresa. De que eu não era... Que eu fui apenas um garoto propaganda na QIFI. Consigo provar isso. Eu tinha mais ação, pessoa física, do que o próprio CEO da empresa. Okay? Então, cara, leigo em investimento em alternativos, em private equity, como é que se fala? Investimento anjo, eu não sou. Okay? E aí eu entrei no site da 777 Partners e eles se autodenominam, tipo, uma empresa... vou até pegar aqui pra você. Eles autodenominam uma empresa que cria valor para os seus acionistas, blá, 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 blá. Aí, beleza. Uma coisa que me farejou estranho foi o nome. A segunda coisa foi a localização, Miami, tá? Rapaziada, fundo de investimento não fica em Miami, não. Quando o cara é sério, ele tá ou em Nova York, ou em Connecticut. O pessoal de tecnologia tá ali em São Francisco, Palo Alto. E tem alguns fundos de investimento em Los Angeles. E tem os institucionais de Boston. Mas Miami não é lugar de fundo de investimento. Ok? Eu até recomendo vocês assistirem o documentário Cocaine Cowboys, que mostra como Miami virou uma cidade relevante nos Estados Unidos. Eu vou te dar o spoiler: tráfico de drogas do cartel da Colômbia e Pablo Escobar. Tá? Miami é lugar de... Você pega o documentário Cocaine Cowboys. Eu sempre referencio a mesma coisa porque, cara, foi um negócio que realmente me marcou. Esse documentário é muito foda. Mostra que, cara, Miami, antes da cocaína, antes dos cartéis de droga da Colômbia, Miami era um nada. E Miami só virou hype por causa dos bancos ali na Brickell, banco privado, lavando dinheiro da droga. Tá ligado? E mostra um pouco aquela série Miami Vice e o GTA 4, GTA Vice City. Mostra um pouco dessa época de como Miami se explodiu. Então vamos lá. Já começa por aí. Fundo sério, Boston, Nova York. Okay. Tem uma outra vertente de fundo sério que investe no futebol. Cara, fundo soberano. E aí fundo soberano é o quê? É um país colocando o dinheiro dos seus cofres em sports washing. Então, cara, fundo soberano de Abu Dhabi, fundo soberano do Catar, em Doha, fundo soberano da Arábia Saudita, e aí vai. Mas, cara, dinheiro saindo de Miami já me acendeu o red flag. Cara, tem coisa errada, porque Miami é a capital da sujeira dos Estados Unidos. Ok? Tem fundo sério em Los Angeles também, mas Los Angeles já dificulta por causa do time zone. Fundo sério americano, Boston, Nova York. Ok? O fato do fundo de private equity estar em Miami foi um outro red flag pra mim. Então, ó, red flag 1, nome, tá? 777 Partners, com essa referência cassino. 2, localização, Miami. Ok? E aqui, ó, ele falou, ó, nossos managers são veteranos da indústria com background em private equity, que é compra e venda de empresa, venture capital, que é a mesma coisa, para empresas menores, investment bank, que é a estruturação desses negócios, então, tipo, repetiu a mesma coisa. Opa, financial technology. Insurance, seguro. Putz, um cassino, ele precisa ser muito bom em seguro. Ciências atuariais. Um cassino mexe com risco. Ciência atuarial. Asset Management, crédito, Risk Analytics. Análise de risco. Computer Science, ciências da computação. Você está entendendo aonde eu quero chegar? Não? Ok, vamos lá. E aí eu fui olhar o portfólio das empresas investidas pelo 777. Ó. Brickell Insurance Group, Brickell Key Asset Management, uma liga de basquete britânica. Puff, cara, era só empresa meio que fantasma, tá ligado? A 777 não tinha dado certo nenhum investimento assim, uma empresa que realmente bombou. E aí, quando nenhuma empresa de um fundo dá certo, você vê que ele quebra. O fundo quebra, porque ele tem que retornar performance para os acionistas. Cara, é um monte de empresa meio fantasma, tá ligado? Um monte de empresa que, tipo... Aí eu fui ligar para meus camaradas lá nos Estados Unidos, falei, aí, ó, dá uma olhada nesse portfólio de empresas aqui, gente da indústria. Os caras falaram, mano,
Não conheço nenhuma delas. Ok? E aí o outro falou, a única coisa que eu conheço é o Sevilha, que é o terceiro maior time da Espanha. Beleza? Ok. Para por aí. Então vamos lá. Se o nome da empresa é 777, que parece ser uma referência a cassino, se essa empresa está em Miami... Ó, o Sevilha, cara, de 2022 pra cá, porra, só foi notícia ruim, cara. Sevilha já foi um grande na Espanha. Eu diria que o Sevilha já era maior do que o Atlético de Madrid. Por quê? Porque o Sevilha ganhava títulos. O Atlético de Madrid batia na porta, batia na trave. Sevilha ganhava um monte de Copa do Rei, Sevilha ganhava Europa League, Sevilha ganhou umas 4. Desde que me lembro por gente. E, cara, o Sevilha, esses últimos anos, ele vem lutando para não se rebaixar, igual o Vasco. Se essa empresa é muito... Segundo eles mesmos, eles são bons em risco, ciências atuariais, computação, seguro, finanças, que são exatamente o back office, o back-end de um bom cassino. Aí, beleza, a gente vê que é um monte de empresa estranha. Okay? Um monte de empresa estranha. E aí, cara, eu fiz uma outra busca aqui. Mano. Eu botei lá no Google 777 Partners Cassino. Com um S só. Você pode fazer a busca você mesmo. E, cara, a 777 Partners é dona do Alcyon Gaming. Alcyon Gaming. Aí eu fui pesquisar aqui, Alcyon Gaming. É uma empresa de Third Party Proposition Player. Focus on providing bankroll, dando finanças e otimização para cassinos. Ok? E a 77 comprou eles em 2018. Então, 4 anos antes de comprar o Vasco. Tá? Então, jogos, cassinos. Aí, beleza. Eu deslizo a tela mais para baixo e eu vejo isso aqui, ó. Altenar makes waves in Latvia with Casino 777 Partnership. Latvia é a Letônia. Eu já morei na Letônia, tenho muitos contatos na Letônia. Um amigo meu, ele é patrocinado por cassino na Letônia. Ok? Cara, eu não sei se tem a ver essa Altenar com a 77 Partners, mas, pô, ter uma aquisição de uma empresa chamada Cassino 777 no ano de 2022, na Letônia, que é um país meio... não é muito sério, tá? É meio que corrupto e tal, tipo, não é muito sério a Letônia. E aí eu pisquei, assim, falei, caralho. Tô dando uma de detetive brabo aqui. E aí eu deslizei a tela um pouco mais pra baixo. Mano, a coisa que mais me pegou, cara... Ah, não, apareceu lá, porra, Brasino 777. Cara, Brasino 777 é uma Blaze, né? E vocês conhecem aí, quando você vai bater uma zinha, o site pornô, às vezes tem um anúncio. O Brasino é o jogo da galera. Brasino é o jogo da galera. Okay? Então, cara, eu posso estar, cara, criando teorias da conspiração com essa análise minha, mas, tipo, é um quebra-cabeça que a gente vai colocando a peça aqui, a peça ali. E aí, mano, a coisa que mais me surpreendeu foi o seguinte, ó. Dia 14 de março de 2022, a 777 Partners, ela completa a sua compra do clube belga Standard Liège. Ok? E aí eu desço mais a tela, logo depois dessa matéria do Standard Liège, eu vejo aqui, ó. Party Play agrees content deal with Belgian online casino 777.be em 2017. Tá? Então, cara, o 7 tá muito presente aqui, né? O 777. Cara, não é estranho uma empresa comprar um time belga tendo alguma parada com esse mesmo nome em apostas na Bélgica? E eu vou parar minha análise por aqui, porque, tipo, tem mais coisa pra saber, mas assim, eu sou botafoguense. Em 2019 eu estava no Peru, torcendo pelo Flamengo, ao lado do meu querido pai, e foi talvez o momento mais feliz da minha vida ver os 2 gols do Gabigol lá do lado do meu pai e comemorar a Libertadores do Flamengo. 3, eu amo o Vasco. Eu adoro o Vasco. Eu amo o Vasco mesmo, cara. O Vasco me fez muito feliz na infância. Batia no Botafogo e tal, só que, cara, porra, aqueles times com... Porra, hoje em dia, BTB Sport só virou BTB Sports por o tanto de vascaíno apaixonado pelo Vasco, que acompanhava nossas transmissões, nossa chegada de jogadores no aeroporto, conferência de empresa com o Pedrinho. Cara, eu nunca escondi que eu gosto muito do Vasco. Na verdade, eu sou aquele cara, já falei aqui, eu sou Rio de Janeiro acima de tudo, mano. Eu gosto dos 4 times do Rio de Janeiro, é muito diferente isso. Talvez seja porque eu cresci nos Estados Unidos a gente torce pela cidade. Mas, mano, eu comemorei muito no Maracanã a Libertadores do Fluminense. A Libertadores do Flamengo, eu tava no estádio com meu pai. Porra. E eu gosto muito do Vasco.
Aqueles times com Felipe, Edmundo, Pedrinho, Viola, cara, dá até arrepio isso aqui, cara. Viola, Donizete, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, Romário, porra, o goleiro Carlos Germano, pô, até o próprio Nasa, que era ruim pra caraca, Ramon, pô, o Vasco era pica. E era pica em todos os esportes. O time de vôlei feminino do Vasco era foda. O time do basquete tinha Vargas, Charles Bird, Rogério, Demetrios, Elinho. O Nenê era banco daquele time do Vasco. E eu cresci com o esporte no Rio de Janeiro. E o Vasco me fazia feliz, porque a gente ia ver os jogos do Vasco contra o Franca, Vasco contra o Minas no vôlei. Porra, eu fui ver Vasco e Manchester United no Maracanã. Então, tipo, eu tô arrepiado aqui, que não tem essa porra de clubismo não, porque realmente minha adolescência foi fora, não sou de torcida organizada, então... Cara, e eu apanhei muito a torcida do Vasco esse dia, que eu falei, cara, essa SAF é muito furada, tá errado, tá errado. Essa empresa aqui tá com cara de golpe. Então, eu realmente eu gosto do futebol carioca. Pessoal, eu tô aqui há 15 minutos falando dessa empresa aqui pra dizer que eu tô com medo do Vasco acabar. Caralho, eu estou com medo do Vasco acabar. E, cara, se você parar pra pensar, se o Pedrinho não cumprir tudo que ele prometeu na recuperação judicial, além do Vasco acabar, o Pedrinho, as dívidas vão pro Pedrinho, tipo, o Pedrinho vai se fuder na pessoa física. Eu acho que foi a pior decisão da vida do Pedrinho entrar de presidente do Vasco. Puta que pariu. Pô, já era o melhor comentarista da Globo. Já tava ali, ó, pô, pra comentar jogo da seleção, todo mundo escutava o Pedrinho. Aí ele foi se meter com política de futebol. Se fudeu, cara. E aquele amor, aquela idolatria que os vascaínos tinham por ele, hoje em dia o nego tá xingando ele direto. Porra, não deu em nada. Tá ligado? De matarem a essência do Vasco. Porque, estando provado que a empresa que é dona do Vasco é dona de casa de aposta e de cassino, cara, o que isso impede de manipular resultado e tipo dizer, ó, hoje a gente tem que perder de 2-0. Porque, cara, é o dono, isso é uma empresa capitalista, então o dono precisa dar lucro. E se ele vê que no sistema dele ele precisa perder o jogo, cara, ele vai falar assim, jogador, você tem que perder o jogo hoje. Porque sou eu que pago o salário de vocês, entendeu? Eu posso estar pensando muito na frente, tipo, tomara que eu esteja errado, ok? Tomara que eu esteja errado, mas pra mim cheira muito mal, tá? Cheira muito mal ter um time de futebol tradicional sendo comprado por uma empresa de jogos. Um fundo que tem um nome de cassino e que tem um monte de empresa fantasma ali no fundo, só que tem uma aqui que parece ser a cash cow do grupo, entendeu? A empresa que, tipo, mantém todas as outras. E certeza que, cara, tem a ver com jogos e apostas, tá? E para o futebol isso é ruim. Você tem um time cujo dono é dono de banca de cassino, de apostas, isso é muito ruim, cara. Porque, cara, acaba a magia do futebol. Lembrando que eles compraram o Genoa também. Acaba a magia do futebol. Assim, eu sei que as finanças do Vasco estão meio desesperadas. Certeza que teve outras pessoas bidando no Vasco, querendo comprar isso daí. Eu acredito que podia ter sido outro comprador. Tá? Podia ter sido outro comprador. Por quê? Porque vai acabar com o futebol, pessoal. Tá ligado? E faz sentido o cara ter um clube aqui nessa liga, outro clube aqui nessa liga, outro clube aqui nessa liga, pra ele controlar os resultados dele. Tá? E aí você usa a tecnologia, os teus sistemas de risco, de seguro, de ciências atuariais e também a terceira parte do controle, que é tipo as pessoas envolvidas. Você paga o salário das pessoas que trabalham pra você dentro de campo. Tá, pra mim, tá muito feio. Eu quero saber a sua opinião. E pra mim, cara, eu fico preocupado com o futuro do Vasco da Gama. Fico. Porque o Vasco da Gama fez parte da minha vida da infância. Mesmo não sendo torcedor do Vasco, tá? Eu não sei outra solução, porque, tipo, realmente as finanças do Vasco estão fodidas mesmo. Ok? O Vasco tá, sei lá, 2-3 anos na segunda divisão. Mas talvez teria uma outra saída, tá ligado? Um outro fundo. A outra saída seria aceitar dinheiro de alguém com credibilidade, de um outro fundo. E certeza que tinha mais de um candidato pra comprar o Vasco naquela época. Um outro fundo, uma outra empresa pra comprar o Vasco. Ou algum bilionário, um Eike Batista desse da vida pra comprar o Vasco. Prefiro o Eike Batista comprando o Vasco do que uma casa de aposta, um cassino. Por causa desse conflito de interesse. Cara, bota aí nos comentários o que você acha. Cara, e aí esse vídeo tá bloqueado no Brasil porque meu canal foi censurado, né? Mas o pessoal que sabe usar VPN, pode abrir lá o canal Ryan Santos, o vídeo 777 Partners vai matar o Vasco. O vídeo original, vou até pedir pro meu editor colocar aqui na descrição. Por que eu tô falando isso? Porque, cara,
nos comentários, aqui, 8 de agosto de 2022, quase 3 anos. Nos comentários, os vascaínos estão batendo a pica em mim. Batendo muito em mim, dizendo que eu sou invejoso, os caralho. E deu no que deu, né? O Vasco tomou um gigantesco golpe e talvez não se recupere. Bom, rapaziada, se inscreve nesse canal, vou ficar por aqui, coloca a tua opinião sobre esse sociólogo que prevê o futuro e traça linhas e paralelos e acaba vendo tendências no mundo. E é isso. Tamo junto, é só o começo. Valeu.